Aqui eu fiz uma IA simples. Quando eu faço um agente bem treinado, esse agente ele já vai ter dentro dele automaticamente orientações, padrões, ou seja, ele já teria muita coisa aqui dentro. Eu simplesmente ia mandar o contrato para cá, ele já ia automaticamente comparar o contrato com aquela base. Então ele não compara mais o contrato com um modelo, ele faz uma comparação entre o contrato e as orientações. Comparou os dois, segue o mesmo caminho. Não entendeu? Vamos lá falar disso melhor. Isso aqui é um fluxo que você precisa saber fazer para falar de IA com alguém que entenda de IA. Se a pessoa não mapear o seu fluxo de forma clara, saiba, você está sendo enrolado. Não vai sair uma IA fluxo mal mapeado. Ou pelo menos não uma IA decente, né? Algo que funcione. Então, isso aqui é fazer o fluxo. É isso que eu estou fazendo com esse contrato. Seguinte, olha isso aqui. Faço isso aqui, eu já tenho o escopo da minha IA. O que eu quero que essa IA faça? Onde o contrato vai ser salvo, como ele vai ser salvo, tá tudo aqui. Contrato padrão, já decidi, tem um contrato. O que acontece? Deu para entender essa IA, gente? Isso aqui é uma IA simples. Eu já mostrei, fiz uma live só dela para mostrar para vocês. Isso aqui, vocês não vão gastar um dia para fazer. Mas vai rodar com um dia, Carlos? Com um dia eu já tenho uma IA pronta? Não, não vai ter. Você vai ter que rodar, vai ter que errar, vai ter que melhorar, vai ter que trazer novidades, vai ter que começar a trabalhar cada vez mais essa IA para que ela fique mais assertiva. IA é tipo um estagiário que você está treinando. Quanto mais tempo você dedicar a ele, melhor ele fica. Olha o seguinte, o que eu fiz aqui? Só vim aqui e fiz o seguinte. Joguei um artigo aqui para dentro, como uma importação de um tipo de conhecimento específico. Joguei um artigo de IA. Esses artigos vieram tipo como se fosse o SharePoint. Eu não precisei fazer nada de tópicos. Essa parte, tem uma parte que a gente fala aqui da IA, isso aqui vocês precisam entender também. Quando eu falo aqui com a OpenAI e vou pedir ela para me dar respostas, eu tô limitando a minha capacidade a partir do que a OpenAI quiser falar. Quando eu faço uma coisa mais robusta por um N8N, por alguma ferramenta que tem estrutura de automação, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar tópicos. O que são esses tópicos? São assuntos que eu quero direcionar o que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, recomeçar. Pedir detalhes aqui para a gente poder ver. O que ele está fazendo aqui? O gatilho. Vamos começar novamente. Qualquer uma dessas frases vai acionar isso aqui. Vai pedir ele para reiniciar. De qualquer forma, ele reinicia. Vamos testar o seguinte. Olá, do que podemos falar? Quando eu mando essa mensagem, ele vai acionar algum tópico aqui dentro. E eu sei que tópico que ele vai acionar, porque não tem nada preparado. Então ele vai buscar tópicos de sistema e provavelmente ele vai buscar esse tópico aqui, ó. Viu? Desse tópico. Ele rodou esse tópico, ele identificou que não era uma pergunta intencional. Ele fala o seguinte: podemos conversar sobre variedade de tópicos, especialmente daqueles relacionados à análise de documentos de relatório. Posso falar sobre análise de dados, estrutura de relatórios, precisão e clareza. Eu vou perguntar quais relatórios e dados você possui em sua base. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Eu não possuo análise de dados própria, acesso a relatórios específicos. No entanto, preciso orientá-lo. Aqui ele rodou essa segunda IA, mas eu estou com um problema aqui. Eu posso editar essa resposta generativa, tá vendo? Eu não falei para ele pesquisar certo dentro de uma fonte específica. Eu vou falar agora. Eu quero que ele fale somente sobre isso aqui. Vou reiniciar meu chat. Me conte sobre a sua base de dados. Não posso fornecer informações sobre a minha base de dados. Posso ajudar com outras perguntas. Ou seja, ele não quer falar o que ele tem na base de dados dele. Aí, o que a gente poderia fazer? Vou tentar fazer com vocês aqui. Vou criar um tópico. A partir de um tópico em branco. E vou falar o seguinte. Quais frases acionam esse tópico? Base de dados, base de conhecimento. Eu vou colocar eu acho que ele diferencia essas coisas. Base de conhecimento, estrutura de dados, conhecimento, informações. Toda vez que ele ouvir alguma dessas informações, eu quero que ele faça algo. O que eu quero que ele faça? Vamos pedir ele para gerar um tópico, por exemplo. Fazer coisa simples, tá? Aqui você também pode chamar o ChatGPT. Pedir ele para fazer uma resposta generativa, vou habilitar essas duas coisas, eu quero que ele faça o quê? Ele está me perguntando aqui o que eu quero que ele gere de resposta. Eu quero que ele liste o resumo das informações dos dados que existem nos relatórios que compõem a base de conhecimento. Beleza, depois disso aqui, eu vou precisar pedir ele para finalizar a ação. Encerrar o tópico atual. Pronto. Vamos salvar esse cara aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir chamar ele aqui agora. Resuma sua base de conhecimento. Vamos ver se ele vai reconhecer. Ele tem que reconhecer. Ah, reconheceu, tá vendo? Automaticamente ele já reconheceu isso aqui. Vai gerar uma resposta generativa. Aqui está um exemplo de como você pode estruturar o resumo das informações dos dados que estão no relatório que compõe a base de conhecimento. Seguindo. Introdução, metodologia, resultados,
Vamos fazer uma pergunta para ele sobre diretamente uma dessas bases. Português e IMF. Me fale do IMF. Vamos ver se ele vai reconhecer. O Fundo Monetário Internacional é uma organização que foi criada tal estrutura de funcionamento. Vamos ver o que tem nesse dado aqui? Ele abriu esse cara aqui. Eu queria pegar essa base de conhecimento, reporte do IMF. Eu queria abrir ele. Ele estava onde? Relatórios, documentos, lives. Beleza, achei. Posso buscar ele aqui. Qual que é a ideia? É revestir esse cara de uma base de conhecimento para que ele possa me responder aqui dentro. Vai ser melhor do que um ChatGPT? Não vai, mas vai ser uma estrutura que você tem. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. A fragmentação refere-se à divisão do aumento de tensões em diferentes regiões dos países. Vamos ver o que ele fala. Os conflitos são um dos principais fatores de fragmentação econômica, junto com o aumento de estabilidade política que marca o período de análise. As guerras da Ucrânia e de Gaza são 2 exemplos. Então, fragmentação em diferentes regiões e países. Introdução, fragmentação geopolítica, metodologia, introduções, resultados. Redução de comércio, desvio de comércio, aumento. Vamos ver se tem isso aqui. Crescente fertilidade e o cenário de conflitos não são bons pesados para a economia mundial. Aqui, o que a gente tem? Tem um resumo das informações. Então, por exemplo, a ideia é que, de acordo com esse documento, cerca de 60% dos empregos da economia impactam nos empregos. Vamos ver se ele consegue responder. Pode me falar sobre o impacto nos empregos causado pela fragmentação geopolítica. Vamos ver o que ele fala aqui. Claro, introdução. Fragmentação geopolítica de tensões políticas. Estou achando aqui um pouco fraco isso aqui, porque ele está me dando um resumo dessa informação. Ele está rodando uma... Aqui, ó, tá vendo? Ele está rodando uma coisa muito solta. Quando ele roda algo assim, eu teria que fazer o quê? Essa é a parte difícil de mexer com a IA. Se eu deixar ela responder muito solto, eu não consigo. Então, eu teria que prever tópicos. Qual tópico que eu posso prever? A partir de um tópico em branco, eu venho aqui e falo o seguinte: frases, fragmentação geopolítica. O que eu quero que ele faça? Nessa frase, eu quero pedir para ele, sempre que ele ouvir isso, você vai fazer uma resposta generativa de uma pesquisa de fonte específica do MF e vai fazer o seguinte: o que eu quero que ele faça? Moderação de conteúdo baixa. E eu quero, por exemplo, analise no relatório, analise na base de dados e faça um resumo de, no máximo, 5 linhas, fragmentação geopolítica e cite 5 impactos em lista. Beleza, vou salvar aqui, fragmentação geopolítica, salvo. Será que eu fiz aqui de errado, que ele está incomodando aqui? É burro, né? Eu não coloquei também. Encerrar tópico atual, né, Carlos? Vamos ver se agora vai. O único problema é que isso aqui, ó, infelizmente ainda, a IA, ela precisa de uma informação muito, muito assertiva. Vamos ver se ele vai conseguir definir esse cara aqui. Definiu. Vai criar uma base de perguntas, uma base de resposta com limitado. Pronto, tá vendo? Impactos. A fragmentação refere-se à estabilidade. E aqui, aumento de conflitos regional, estabilidade. Então, eu poderia virar e falar o seguinte: se esse cara, depois disso aqui, fizer uma pergunta... Deseja saber mais sobre, adicionar uma condição, qual que é a variável? Aí eu começo a colocar condições aqui. Se ele falar de tal assunto, eu vou criando condições, eu vou direcionando para onde eu quero que a pessoa fale. Então, eu tenho mais possibilidades aqui de trabalho. Então, assim, isso aqui é o leitor de arquivos. Basicamente, você vai criar a sua estrutura e vai adicionar aqui conhecimento. Esse conhecimento pode ser uma lista do SharePoint, pode ser um dado do Dataverse, pode ser um site público. Eu posso virar e falar o seguinte: eu quero que ele conheça um site específico. Sei lá, eu pego o site da ProStado. E é claro, ele demora um tempinho para indexar isso aqui, tá? E todo mundo que está aqui já me segue no Instagram, já me curtiu lá, já mandou mensagem, já fez essas coisas. Importante, eu posso vir aqui e falar o seguinte: eu quero que você conheça desse site aqui. Eu não vou confirmar que eu sou proprietário, porque ele vai pedir para eu poder colocar informações lá dentro um TXT lá dentro da estrutura do meu site. E ele vai tentar validar, isso demora um pouquinho. Vou fazer um tópico aqui específico. Site, resultado. Beleza. Quando ele fala tudo isso aqui, eu poderia colocar gatilhos, mas eu estou centralizando sempre aqui nas respostas generativas, tá? Só para vocês entenderem elas, que são as de IA, são as mais legais. As outras são mais inteligentes, carece mais de você pensar do que a IA. Mas, né, busque informações no site e traga resumo. Fonte de dados, extremamente importante. Pesquisar somente no site que eu quero. Adicionar. Deixa eu salvar aqui, não. Lembra de encerrar
os seus tópicos. Não, ele não, tá vendo? Vacilei. Não coloquei serviços aqui. Aí ele vai pensar nos serviços dele interno, tá vendo? Me fale dos serviços. Vamos ver se agora ele vai chegar aqui. Por que ele não salvou? Salvou serviço. Ele tem que entrar nessa... Aqui, ó, ele entrou nesse cara. Agora ele tem que buscar no meu site. Não posso acessar sites externos ou buscar informações diretamente da internet. No entanto, eu posso ajudar. Ele devia buscar. Eu vou ter que ver isso aqui. Ele teria que buscar esses dados numa fonte externa. Talvez ele vai exigir, ou talvez ele não gerou o conhecimento que eu espero desse site. Eu acho que a gente precisaria confirmar que é dono desse site. Vamos ver se ele faz um resumo. Vamos ver se ele vai conseguir. Porque a informação é pública, né? O site mencionado oferece uma visão de Office 365 e várias de suas ferramentas. OneDrive, SharePoint, Microsoft Project, Power BI. Além disso, inclui ferramentas. Vamos ver o que ele... Eu não sei por onde ele pegou. Porque eu sei que tem Office 365 aqui dentro, tá vendo? E eu falo sobre Power BI, falo sobre o Project, falo sobre o Planner, SharePoint. Então eu realmente não sei se no caso ele está pesquisando aqui dentro. Mas essa é uma outra possibilidade de A.